Hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os softwares de desenvolvimento. Eles são essenciais para a produção de nossos jogos. Os dois tipos de software mais utilizados no mercado são os editores de jogos em 3D, que trabalham com a criação e edição de objetos, cenários e interações em 3 dimensões, e os editores de jogos em 2D, que trabalham com comandos pré-configurados que permitem a criação de jogos de forma visual, utilizando a inserção de objetos em sua área de produção. Os softwares para a criação de jogos em 2D possuem editores capazes de montar diversas partes de um jogo utilizando lógicas simplificadas que são organizadas em eventos e ações. Para simplificarmos o entendimento, podemos imaginar a montagem semelhante à montagem de blocos de Lego, com peças que, ao serem montadas, criam uma estrutura colorida e educativa. Os principais softwares do mercado são o Game Maker, Construct 2 e Multimedia Fusion, cada um com características próprias e diferenciadas. Importante percebermos que não temos apenas estes softwares no mercado, e sim uma grande variedade. Eles devem ser escolhidos de acordo com a finalidade do jogo e do conhecimento de sua equipe. Em jogos mais complexos, a programação é de extrema importância para a criação de sistemas complexos e personalizados. Para a produção de jogos em 3D, nós temos os sistemas pré-configurados, chamados engines, que são pacotes de funcionalidades que estão disponíveis no mercado para facilitar o desenvolvimento de jogos em 3D. As engines também são chamadas de motor gráfico ou motor de jogo. Os seus pacotes são normalmente utilizados para a organização e modelagem de objetos em 3D. Além disso, a grande maioria traz objetos, animações e sons personalizados. As principais engines utilizadas no mercado são a Unity 3D, a Unreal e LeadWorks. Não devemos esquecer que existem diversas outras ferramentas no mercado. Importante lembrar que existem programas específicos para a criação de objetos em 3 dimensões. Para isso, devemos utilizar os editores e modeladores em 3D, como Blender, Maya e 3D Max. A maioria desses programas possui opções avançadas de criação e modelagem de objetos em 3 dimensões. Alguns, inclusive, trabalham com mapeamento de texturas gráficas que são sobrepostas à malha do objeto, tornando sua visualização próxima ao real. Outro ramo de software que não pode faltar no arsenal do desenvolvedor são os editores gráficos. Eles permitem criar com facilidade os diversos desenhos, texturas e sprites que são necessários para a composição gráfica de um jogo. Atualmente, no mercado temos diversos softwares, que vão desde versões pagas até opções open source, que são gratuitas, como GIMP e Inkscape. Um software que se destaca no mercado é o Adobe Photoshop, que é uma ferramenta bem conhecida dos designers da área de publicidade. Com ele, podemos criar os mais diversos elementos gráficos, através de ferramentas de desenho e camadas sobrepostas. A grande maioria dos jogos necessita de uma boa quantidade de animações, que dão vida à experiência do jogador. Nos jogos em 2D, nós temos os sprites, que são pequenas imagens com tamanhos semelhantes que, quando animados quadro a quadro, passam a ideia de movimento e animação. Uma das principais funções dos sprites é economizar os recursos gráficos dos computadores mais lentos, pois a sua aplicação exige menos poder de processamento das máquinas. Para exemplificar o uso de animações nos jogos, podemos destacar o espetacular Ori and the Blind Forest, que introduz o jogador em um verdadeiro desenho animado, com muita interatividade, ação e movimento. A grande maioria dos objetos do cenário de um jogo é animada, contendo inimigos, interfaces, power-ups e cenários que, em quase sua maioria, apresentam algum tipo de movimento.
Podemos destacar alguns softs específicos para a atividade, como Flash, da Adobe, que é um excelente programa, o Sprite Pro, para a produção de sprites, e o Pencil, que inclusive é gratuito. Eu vou deixar os links aqui embaixo para que vocês possam fazer download desses programas. Todo jogo que se destaca no mercado nacional ou internacional possui uma boa trilha sonora, efeitos especiais característicos e sons envolventes. Para termos ideia disso, vamos fazer um teste. Escolha um jogo e tente jogar com as caixas de som desligadas. Veja que a grande parte da diversão é perdida. Alguns jogos, inclusive, perdem totalmente a graça. Para criar essas trilhas sonoras, devemos utilizar sempre os softwares disponíveis no mercado. Dentre eles, podemos destacar o Audacity, que é um programa gratuito para edição de áudio digital. Outro software bastante interessante é o Magic Music Maker, que transforma a criação musical em algo lúdico e colorido, com apenas algumas inserções de trechos musicais e fazendo e desenvolvendo músicas mais elaboradas. Para a criação de músicas e trilhas sonoras mais complexas, podemos utilizar o Live, da Ableton, que é uma ferramenta fantástica para a criação musical, que une samples, que são pequenos trechos musicais, com equipamentos físicos, como teclados e bateria. Legal, galera! Chegamos ao fim da nossa quarta aula. Até aqui, já aprendemos bastante coisa sobre a criação de jogos. Para que possamos sempre melhorar na produção do curso, solicito que você faça a inscrição em nosso canal para receber as próximas aulas fresquinhas e gratuitas. Então, aguardo vocês na próxima aula, ok?